Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a este webinar. Muito obrigado pela sua presença, você aqui do estado de Minas Gerais, que está aqui conosco. O webinar, o novo mercado do setor de artefatos de concreto e a construção civil pós-pandemia. Nós aqui abrindo esse novo ciclo de atividades desse ano através da ABCP, iniciativa aqui da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, também junto com o Sebrae e a Eto Soluções, no Programa de Desenvolvimento Empresarial, PDE Minas Gerais. Eu quero aqui, então, agora começar a convidar os nossos painelistas, pessoas ilustres aqui que estão ao nosso lado. É com a grata satisfação que eu quero convidar aqui o senhor Lincoln Raidan, conhecido aqui de muitos. Olá, Lincoln, tudo bem? Pode abrir aí a câmera. Olá, Davidson, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Minas. Joia, Lincoln, ele é gerente regional da Associação Brasileira de Cimento Portland para o estado de Minas Gerais. E ele e sua equipe aqui estão conosco nos dando suporte, né? A Rose também, Virgínia, toda a equipe aí dando suporte a esse programa aqui conosco. Muito obrigado, Lincoln, pela sua presença. E agora também quero convidar aqui o Jefferson do Sebrae Minas Gerais. Olá, Jefferson, tudo bem? Como é que vai, Jefferson? Uma boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo jóia. Jefferson é analista técnico aqui do Sebrae e está aqui conosco representando, né, essa entidade tão importante aqui. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela sua presença. Quero convidar aqui também meu amigo Felipe Honorato. Olá, Felipe, tudo bom? Olá, Davidson. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Lincoln. Com muito prazer que eu estou aqui. Uma boa tarde de trabalho a todos nós. Felipe Honorato também aí, consultor na linha de negócios, na linha técnica para construção civil através da Eto Soluções. Quero convidar aqui também o Ricardo Paro, nosso ilustre convidado lá do Mato Grosso. Olá, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Davidson, boa tarde, Lincoln, Felipe, boa tarde, Jefferson. Estamos direto aí de Cuiabá, animados sempre. Muito bom, Ricardo, hoje com experiências marcantes aí. Ricardo, ele é o diretor da Geoblocos, empresa de artefatos de concreto lá da região, e atende lá de uma forma ilustre todo aquele mercado com blocos aí, que nós vamos conhecer um pouquinho dessa experiência, né, Ricardo? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E agora quero convidar o Renato, diretor da Neocasa, do Neogrupo. Olá, Ricardo. Renato, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Davidson. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Lincoln, boa tarde, Felipe, Jefferson, Ricardo, prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Renato, muito obrigado. Renato vai falar um pouquinho da sua experiência na linha de construção também, né, na parte de controles, falando desse novo momento. Na verdade, a gente coloca novo entre aspas aqui, vamos deixar bem claro que o novo é algo que há quanto tempo a gente já vem falando, né, Felipe? Novo é algo que a gente já faz parte do dia a dia de você que está fazendo junto com o PDE já há tantos anos aqui conosco. E eu quero agora abrir a palavra, convidar aqui o Lincoln para fazer a abertura e também dirigir as primeiras palavras aos nossos convidados, aos nossos participantes nessa tarde. É com você, Lincoln. Vamos lá. Bom, pessoal, gostaria de apresentar rapidamente a ABCP, o trabalho que a ABCP faz no mercado, né? A ABCP é uma entidade, uma associação da indústria do cimento, a Associação Brasileira de Cimento Portland, já é uma avó aí de mercado, né, com mais de 83 anos, né, e tem feito um trabalho aí de elo, né, entre as cadeias produtivas do setor da construção. Ele funciona como se fosse um hub, né, onde o mercado da construção ela acessa a ABCP em busca das melhores práticas, em busca das melhores tecnologias do setor do cimento e do concreto, né? Então, o trabalho que a gente faz é exatamente esse trabalho de unir os elos da construção, da cadeia da construção, levando aí desde o projetista, né, ou até voltando um pouco antes, né, desde o estudante de engenharia e arquitetura, as melhores técnicas, as melhores tecnologias, né, passando pelos projetistas, construtores e fornecedores, como vocês, né, os fornecedores aí de artefatos de concreto e pré-fabricados, né? E
Em última análise, a BCP faz esse hub para unir essas cadeias também. Como hoje nós vamos estar, é um prazer estar conosco aqui, 2 players muito importantes do mercado, que é o fornecedor, o Ricardo, lá de Mato Grosso, é um convidado nosso, seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Por que chamamos o Ricardo? Até para diferenciar um pouco, né? O PDE Minas trazer alguma novidade aí para apresentar para vocês. O Ricardo é um amigo já conhecido do Davidson e do Felipe há muito tempo. Eu vi uma apresentação dele, gostei muito, numa live similar a essa lá no Rio de Janeiro. E nós o convidamos para contar a sua experiência aqui hoje. E o Renato, que é mineiro aqui de Belo Horizonte, do grupo Neocasa, que também é uma referência para nós do mercado, principalmente na alvenaria estrutural, e eles vão fazer um bate-bola conosco aí para demonstrar, né, quais os caminhos que a gente deve buscar aí nessa interação, nessa comunicação, nessa interatividade entre os 2 elos, né, que é o fornecedor e o construtor. Na busca, evidentemente, de melhores práticas, melhor produtividade e, em última análise, melhor custo. Eu acho que é isso, Davidson. Assim, de uma forma sintetizada, é o papel que a BCP exerce no mercado, né, de receber as demandas, né, que o mercado técnico demanda aí no mercado com relação às tecnologias, né, e as questões que surgem de novas tecnologias, de inovações, e até mesmo dos sistemas existentes, né? A BCP tem muito ativo técnico na nossa plataforma, que a gente pode estar ajudando o mercado aí a buscar as melhores práticas na construção. Então, precisando de alguma coisa, pessoal, pode recorrer ao nosso escritório aqui da Regional Minas, que é aqui em Belo Horizonte, né? A nossa sede é em São Paulo. Nós temos regionais no Brasil inteiro, são 6 regionais, né? E a nossa fica aqui em Belo Horizonte, Regional Minas. Contem conosco. Lincoln, muito obrigado. Esse papel de hub, é interessante a gente salientar que nenhuma rede sobrevive sem um hub, senão ela fica solta. O hub é o que dá vida a essa rede, e a BCP tem feito esse papel. Você que está conhecendo ainda o nosso programa de desenvolvimento empresarial, a BCP faz, através do desenvolvimento das indústrias de artefatos de concreto aqui em Minas Gerais, através da regional onde o Lincoln é o representante, esse trabalho, né, Lincoln, de unir a indústria justamente aos elos da construtora, dos demais players como os arquitetos, né, as outras questões, todo esse movimento da construção, ele vai girando em torno desse trabalho da BCP. Parabéns pelo trabalho, Lincoln, agradecemos muito aí todo o empenho, né, eu falo aqui em nome do setor de artefatos, o empenho que a BCP tem feito. Certamente nós temos presenciado a diferença que isso tem feito nas empresas. E falando em empresas, Jefferson, nesse momento aqui, fala um pouquinho para a gente de que maneira esse pós-pandemia, né? Esse pós-pandemia tem atuado aí, como que o Sebrae tem visto a repercussão disso nas nossas empresas, da construção civil, né, mais precisamente aí, que você tem atuado também, você tem apoiado, mas como tem sido o comportamento das empresas nessa pós-pandemia e como que você vislumbra, que ferramentas o Sebrae aí tem para apoiar as indústrias, né, os nossos empresários? Fala um pouquinho para a gente dessa vivência sua. Beleza, Davidson. Na verdade, o Sebrae está antenado aí todas essas mudanças, né, que estão ocorrendo aí, principalmente no setor da economia, né? O Sebrae tem esse papel de apoiar, né, e auxiliar principalmente esses pequenos negócios. Aqui em Minas, a gente falando especificamente em Minas, são 34 mil pequenos negócios ligados a essa cadeia. É uma cadeia que é muito grande, muito diversificada, isso que o Lincoln acabou de falar. A gente também trabalha junto com fabricantes de artefatos de concreto, né, fabricantes de materiais de construção, que no caso aqui é artefatos de concreto, passando pela arquitetura, engenharia, projetos, construtoras, né, indo até chegar na outra ponta lá, que são as imobiliárias. Então, nós temos também esse papel. E a gente intensificou ainda mais as conversas, né, com esses empresários de toda a cadeia, e a gente percebeu 2 questões que eu não sei se os empresários já compreenderam. Uma grande parcela das empresas, né, que eu citei aqui, de toda essa cadeia desses segmentos,
eles tiveram grandes reduções de faturamento, né, envolvendo aí cancelamento ou até suspensão de contratos. Mas a gente observou também que muitos empresários praticamente não tiveram impacto no seu negócio, ou esse impacto foi pequeno, né, e significante. E a gente foi aprofundar, né, por que essas empresas não tiveram esse impacto tão grande quanto outras tiveram. E a gente começou a analisar o perfil dessas empresas, percebemos algumas características, inclusive o Renato, o Ricardo, eu acho que tem essas características, a gente vai poder observar essas características nas falas deles, né, que a empresa já está dotada de algum tipo de inovação, seja ela na modernização do seu processo produtivo, seja na questão de equipamentos, produtividade, já vinham com uma produtividade um pouco acima da média dos seus segmentos, já tinham um controle efetivo da produção, presença digital, e aí quando a gente fala presença digital, ou seja, na relação, né, do seu negócio com o seu cliente, ou seja, na gestão do seu negócio, né, já com alguns, por exemplo, os controles gerenciais implementados, alguma gestão estratégica de custo, uma análise mais crítica do seu fluxo de caixa, gestão de indicadores, enfim. Então, obviamente que esses empresários, eles não pararam, né, eles estão continuando a buscar, aprimorando essa atuação nesse mercado, mas essas empresas que já tinham alguma relação dessas questões que eu falei, eles estão passando com uma certa tranquilidade, né? Não dá para falar em tranquilidade nesse momento, mas eu acho que eles estão passando aí por um impacto menor. Para finalizar, esse é o nosso papel, né? O Sebrae verificar qual que é esse perfil e dar acesso às novas empresas, né, a essa mesma característica, né, criando também, assim como a BCP, esse hub de parceiros, né, a BCP é um parceiro já de longas datas conosco, né, a gente vem desenvolvendo soluções como essa, que é de grande sucesso, e até referência aqui dentro do Sebrae, que é o PDE, o Programa de Desenvolvimento Empresarial, ele serve como modelo para outros segmentos atuarem. Então, esse é o nosso papel, né, levar todas essas informações, esses conteúdos, de uma forma articulada, né, para os empresários e ajudá-los a desenvolver o seu negócio e estar mais preparado nesse mercado. Excelente, Jefferson. E quero também, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando esse webinar, você que chegou agora, né, mais uma vez, uma boa tarde, e eu quero te convidar a fazer as perguntas aí, começar a interagir com os nossos panelistas, tá? Esse é o momento para nós colocarmos aqui algumas questões. Hoje nós estamos aqui para falar de forma prática, de forma bem direta, bem diretiva. Então a presença do Sebrae e da BCP aqui, juntamente com os demais convidados, é para nós já darmos o start para as atividades desse ano, dentro do nosso modelo, que é sempre muito prático e operacional, não é, Felipe? E com esse modelo agora, onde nós enxergamos o pós-pandemia, né, onde nós enxergamos essa movimentação das empresas, como o Jefferson trouxe para a gente. Felipe, fala um pouquinho como é que é essa questão do protocolo de retomada, ou seja, a nova abertura, essa nova ação, de repente alguns recebendo aquela enxurrada de pedidos, outros ainda tentando se posicionar no mercado digital. Conta um pouquinho para a gente desse nome, né, tão bonito, protocolo de retomada. Ô, Davidson, antes de mais nada, boa tarde a todos. Foi muito prazer sempre estar nesse fórum, principalmente com as pessoas que estão aqui presentes. Elas, como a gente costuma dizer no Rio, elas valem o ingresso, elas valem a saída de casa. No caso, o nosso tempo aqui, que é enfim, um momento bastante precioso. Vamos lá, eu divido em 2 grandes pedaços, tá? O primeiro pedaço, a gente tem as questões de biossegurança, que passam a fazer parte do nosso dia a dia, já deveriam fazer parte, algumas delas, que, por incrível que pareça, em alguns negócios, em alguns setores já eram questões consolidadas, presentes, e no nosso setor, infelizmente, ainda não eram. A gente ainda enfrentava dificuldade para convencer em alguns lugares a se usar o EPI da forma adequada. Imagina você trabalhar com questões como controle de utilização de uniforme, limpeza, chegada, isolamento no ambiente de trabalho, quer dizer, alguns pontos que são importantes, então, dos protocolos, inclusive o próprio Sebrae elaborou um bom protocolo de orientação para essa retomada no que tange a construção civil. O segundo ponto é o ponto que eu acho que norteia a nossa discussão, quer dizer,
Se alguém tinha dúvida da necessidade de entender bem o tripé, que eu chamo, qual é o tripé? Conhecimento técnico, gestão, tá? E operação. E aí você tem alguns quesitos que transcendem eles, que é o caso da inovação colocado pelo Jefferson. Eu acho que esse tripé de extrema necessidade para o setor, quer dizer, eu acho que o PDE nesse ponto atende, com essa parceria bacana da BCP com o Sebrae, no caso operacionalizado pela Etos, que bate muito forte na questão da base de conhecimento técnico de um lado e de gestão do outro. Agora, o empresário precisa fazer. E aí a gente vai estar ouvindo 2 empresários que botaram em prática. Quer dizer, não adianta você receber informação e ela não se tornar parte do seu processo ou parte da sua vida. Você vai passar uma pandemia, 2, 3, ou vai passar situações diversas e vai continuar enfrentando os mesmos problemas. Quando você analisa as empresas que encontraram respostas melhores, são empresas que estavam preparadas do que a gente costuma chamar, Davidson, você deve lembrar dessa expressão, de trilha, né? Grande parte dos empresários brasileiros trabalha como um trilho. É uma coisa única, linear, não chega para a direita, não chega para a esquerda e caminha naquele ponto ali. Uma empresa ela tem que ser uma trilha. Ela tem que seguir dentro de um determinado caminho, ou dentro de uma estratégia, mas ela está pronta para fazer alguns desvios, que é o caso de uma pandemia que a gente está vivendo. E, por fim, eu só queria deixar um recado e até pedir que a gente perpasse por isso na nossa tarde de hoje, é que, em vez de a gente ficar, ou tentar entender, ou tentar criticar, ou tentar abordar das mais diversas formas essa questão do novo normal, vamos parar para pensar o que a gente pode estar fazendo nos nossos negócios. E, principalmente, entendendo como a sociedade vai se educar. Ou vai voltar, ou de que maneira ela vai estar trabalhando isso. Quer dizer, será que a gente vai trabalhar da mesma maneira os espaços públicos? Eu creio que não. Será que as edificações vão estar do mesmo jeito? Eu coloquei no outro evento que eu participei hoje de manhã, também da BCP, mas no caso no Rio de Janeiro, uma situação que eu passei com um colega meu, que é um dos vendedores do Alphaville de Araçatuba. E ele disse que ele tinha 12 casas para vender e ficou 2 anos sem vender nenhuma casa na pandemia. E na pandemia ele vendeu as casas. E aí uma das pessoas que comprou as casas virou para ele e disse o seguinte, ele falou, pô, mas você está comprando a casa? Ele falou assim, eu moro num apartamento em Vila Mariana de 5 milhões. Aí o cara falou, pô, você está mudando um apartamento de 5 milhões de Vila Mariana para Alphaville? Ele falou, sim, mas continua tendo 100 metros quadrados, né? É 5 milhões de Vila Mariana, mas tem 100 metros quadrados. Então, quer dizer, as pessoas vão estar repensando e vão estar contactando suas vidas. A título de informação, para encerrar minha fala, Nova York, se vocês consultarem o New York Times, vão ver isso, né, Davidson? Nova York já perdeu 472 mil moradores fixos nesse período de pandemia. O mesmo evento está acontecendo em Hong Kong, Singapura, tá acontecendo em Paris, Barcelona, as pessoas buscando repensar as suas vidas e entendendo que algumas delas conseguem, sim, trabalhar de outra forma, conseguem, sim, levar a vida de outra maneira, não necessariamente morando no meandro do centro urbano. E o próprio centro urbano está repensando. Quer dizer, será que as pessoas vão continuar a querer os espaços completamente fechados? Ou elas não vão querer também utilizar espaços mais abertos? E a nossa construção é que vai possibilitar tudo isso acontecendo, seja na capital, seja no interior. E as nossas fábricas têm que estar prontas para isso. Fábricas da capital e do interior, né, Felipe? Tem 2 situações todas aí elas. Que a gente entende essa retomada, ela envolve uma visão clara do modelo de negócio que nós vamos atuar daqui para frente. Quando a gente vê essa nova reconstrução, né, das cidades, esse novo comportamento, o novo do comportamento, ele nos obriga a uma nova postura, não necessariamente uma nova indústria, né? Com toda certeza. Como o Ricardo fala muito bem, eu acho que é um ponto bacana para ele trazer, a questão dos landscapes urbanos, né? Aqueles espaços urbanos que compõem a cidade. E a própria questão das edificações vai estar mudando. As pessoas vão querer áreas comuns, sim, mas elas vão querer as áreas comuns como eram antes. Quer dizer, eu moro num prédio que tem quadra, que tem piscina, tem academia, mas eu não consigo acessar. Então, eu fiquei preso dentro de um apartamento. Quer dizer, a gente vai acabar sendo obrigado a repensar isso. E eu acho que nós vamos construir isso. E você veja só, aqui na região onde eu moro, também interior, sul de Minas, a gente vê esse impacto, por exemplo, na mobilidade.
certo? Então, a mobilidade, ela vai... as cidades não foram pensadas em muitos aspectos de mobilidade para enfrentar essa nova situação. Aquele novo conviver, o contexto do que eram as praças agora toma uma nova proporção, né, o entorno das cidades, que era um ambiente antigamente totalmente rural, agora começa a ser como é o modelo dos subúrbios nos Estados Unidos. Isso traz para nós muitas oportunidades aí. E nós vamos construir isso, né? Isso aí, é o nosso quilômetro zero, partindo para o quilômetro 4.0, que é, ou seja, nós começando desse nosso interior, já com muita tecnologia e muito artefato aí na rua, né? Muita coisa. Dentro dessa linha, eu quero passar a palavra aqui para o Ricardo. E, mais uma vez, você que está aí conosco, aproveite, vamos discutir esses itens que estão sendo colocados aqui. Você traga as questões que estão batendo aí na sua fábrica. Eu quero colocar aqui, você que está aí nesse modelo da retomada, você está sentindo o mercado ainda tímido ou você já viu na sua região uma mudança de postura aí do mercado? Conta para a gente um pouquinho no chat. Quero aproveitar também, Ricardo, você que está com a gente aí no PDE desde que a Geoblox nasceu, né? Antes desde aquele momento ali. Você foi um que entrou no PDE, o PDE já acontecia. Tem uma pergunta aqui, né, que o Fernando, o gerente geral da ABCP do Centro-Oeste, está aqui conosco. Muito obrigado, Fernando. Fernando é o gerente da ABCP, onde está o Ricardo, né? O Ricardo faz parte do PDE lá do Centro-Oeste. E a questão é clara, poxa, e as novas empresas, né? O PDE já tem, o Lincoln vai mostrar no final, tantas empresas, o programa já tão desenvolvido. Eu sou novo, posso participar? Deve, né, Ricardo? Deve. O PDE, ele é desenhado para cada empresa. Esse ano o PDE tem novidades e a ideia é que sua empresa entre para ficar. Já muitas coisas aconteceram na Geoblocos, né, Ricardo? Eu queria que você comentasse um pouquinho, especificamente, né, a sua experiência é muito grande. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem a história do Ricardo ali no Todos pela Construção. Mas, Ricardo, conta um pouquinho de que maneira a Geoblocos hoje está enfrentando esse novo. Eu aqui estou te provocando aquilo que nós já conversamos, né? O novo aqui, será que é tão novo assim? Conta um pouquinho como é que foi aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos que chegaram agora. É grande a satisfação de poder estar participando junto. Estou no Mato Grosso, mas estou em Minas, estamos no Brasil, e aí essa inovação aí que nos permite esse momento fantástico de estar podendo estar com todo mundo, com todos conectados ao mesmo tempo e sempre nesse movimento bacana que é o Todos pela Construção. E eu espero que, primeiramente, todos estejam com saúde, que é o que a gente sempre pede, saúde nesse momento para nós enfrentarmos essa situação de maneira serena, de maneira casual, deixa as coisas acontecerem e nós vamos nos evoluindo sempre. O Felipe falou umas palavras bem interessantes aí, que daqui a um pouquinho a gente volta nelas. Mas você sempre fala em pós-pandemia, mas a pandemia ainda não acabou. Nós estamos passando pela pandemia. Pelo menos nós aqui no Mato Grosso somos um pouco mais atrasados, o ciclo essa semana está começando a ser vivenciar tudo de novo, a questão do lockdown, parece que nós voltamos para o dia 18 de março, e a gente percebe que nós estamos dentro da pandemia fazendo um novo ciclo, porém com resiliência. A gente já tem um preparo que foi adquirido do dia 18 de março para cá, eu estou falando de março, entendeu? De 60 dias, 90 dias. E nós já percebemos um grau de resiliência dentro desse mundo novo que já não é mais novo, sabe? Então é um negócio meio maluco. Quando a gente fala em pós-pandemia, estamos passando pela pandemia, como que você vai tratar o novo? Isso começou lá em 2011. Para nós, essas medidas começaram desde o início de instalação da nossa fábrica. Primeiro, estávamos trabalhando, instalando a fábrica, a parte operacional, ali começando a colocar o negócio para rodar, e, de repente, em 2014, nós começamos a nos preparar para essa pandemia agora, de 2020, sabe? Com o quê? Com medidas
com medidas de trabalho. Quando ali atrás a gente teve uma visão de que eu estava muito operacional, você está tomado o tempo todo, a fábrica, nós já falamos muito sobre isso nas consultorias, a fábrica consome a energia do empresário, porque ele quer ver a coisa rodando, ele quer ver funcionando, e muitas vezes nós estamos ali no operacional, ajudando, trabalhando, suado, a gente sai com a mão cheia de graxa no final do dia, para sempre estar atendendo o nosso cliente aí, o Renato lá, que está esperando o bloco com qualidade, e aí, cadê o bloco? Chegou, não sei o que lá. Então, a gente está dentro dessa rotina aí, só que a primeira visão que nós tivemos, o primeiro impacto aí, é enxergar que se a gente estiver operacional, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar operacional e vamos terminar o dia com aquele estresse, parece que a coisa não aconteceu, amanhã tem que apagar incêndio, e nós não estaremos hoje aqui nessa tarde compartilhando isso, se eu tivesse operacional. A gente não estava aqui agora conversando sobre isso, falando desse assunto gostoso, com pessoas boas, bem intencionadas, como o Felipe mencionou ali no início. Então, isso aconteceu de maneira muito evidente para nós. Lá atrás, em 2014, sair para buscar competência, sai para validar modelos no PDE. Então, nós buscamos competência junto ao Sebrae, encontramos no PDE, fomos através de vocês, nós migramos para a feira, conversamos com o fornecedor, conversamos com o cliente final, começamos a ter o olho clínico para observação da cidade, se envolver com os processos de urbanização, como moradores, como clientes, como fornecedores, que é o nosso papel também, tudo muito misturado dentro da rotina de trabalho. Então, isso começou lá atrás, e agora nós vemos como ali o Jefferson falando, será que essas empresas, nós temos preocupação, sim. A gente não está despreocupado, nós temos também total preocupação, porque se a gente pega e olha para frente, nós temos um cenário de incerteza, porém nós temos o pé no chão com esse tipo de indicadores, todas essas ferramentas de gestão que a gente trabalha na nossa rotina. Hoje isso virou rotina. E quando isso vira rotina, a gente não consegue, às vezes, nem responder a pergunta que vocês fazem, mas que novo. Que novo se a gente já está engajado com isso, né? Então, essa situação é bem evidente. O Felipe falou uma palavra de biossegurança. Ele falou biossegurança e ele falou EPI. Nós já estamos blindados com isso faz tempo. Sabe por quê? Por causa do Ministério do Trabalho. Se você não tiver álcool gel na sua fábrica, você é multado. Eu não quero levar multa. A gente já tinha álcool gel. Isso não foi novidade. Nem o álcool... Agora, intensificamos os processos com foco na biossegurança. Então, aí colocamos um processo, fizemos um comitêzinho Covid aqui, com slide, com informativo, e estamos batendo duro nisso aí para preservarmos a saúde dos colaboradores, dos clientes, para não termos ninguém doente dentro da fábrica. Então, primeiro, capacitação, a visão de ter tido se enxergar que você está no modelo operacional e que você precisa ficar mais estratégico, você precisa ter o planejamento em evidência, buscamos competências, montamos isso, validamos qual que era o padrão requerido e eleito pela Geoblocks, com o nosso jeito de trabalhar, chamamos o time, capacita as pessoas, e aí começa a vir, aí você começa a mexer no formigueiro, você começa a fuçar e você acha, você começa a procurar e você acha, você vai achando, Ricardo, e quando vocês, na Geoblocks, né, então você está mostrando para a gente que de repente nesse novo, você não mudou de rumo, né, você só vem e trabalha dentro daquilo que você já está se preparando há muito tempo. Mostra para a gente aí um pouquinho daquelas questões do modelo de gestão que você está adotando, né? Isso materializa um pouco, às vezes parece uma coisa muito complexa, mas como é que a Geoblocks a coisa começou com... A primeiro momento, o que chamou... Eu vou colocar a tela aqui, enquanto isso eu vou falando. O que chamou mais atenção no início, que o primeiro olhar, o primeiro impacto que nós tivemos foi o caixa. Vocês vêm e falam, você tem que comprar um molde, eu não tenho dinheiro, mas você tem que comprar um molde.
Vocês estão vendo a tela aí de indicadores? Como é que vocês estão conseguindo ver a tela de indicadores? Sim. Tá. Vocês estão vendo a planilha aí? Estamos vendo, sim. Tá ok. Vem o Henrique Amigo lá, vem o David, você fala, você tem que comprar um molde, mas não tem dinheiro. Mas você tem que comprar. Como que a gente vai comprar sem dinheiro? Aí veio a primeira observação, que foi caixa. Organizar o caixa da empresa. Você tem que ter grana, você tem que comprar um molde, você tem que comprar tábua. Isso faz parte do seu custo operacional, não é? Porque quando você vê o molde desgastado, tem 60 dias para você pedir um novo, que a indústria demora, né? Então, aqui uma rápida panorama aí de indicadores. Nós trabalhamos de maneira bem visual, com sinais amarelo, vermelho, azul, verde, que são os indicadores mensais que nós trabalhamos: faturamento, recebimento, rentabilidade, taxa de conversão de vendas, satisfação dos clientes, tudo isso, a parte de produção também aqui, com perdas e o que é mais produtivo, se é bloco, se é paver, de uma maneira bem simples, onde os colaboradores conseguem entender essa linguagem para que não fique muito maciça com números e muitos números que eles não consigam, às vezes, entender. Então, são de maneira simples, trabalhamos bastante com gestão à vista, com painéis de produtividade simples, com quadro branco, escrito à mão mesmo, ali com pincel e tal, onde o vendedor ele já olha, ele já sabe o que vai ser produzido. Hoje amanhã a gente vai estar comemorando aí uma situação, a gente já está com o calendário feito de 30 dias já. Aquilo que você lembra? Desde 2012 que nós estávamos, vamos conseguir acertar agora, 2020, 8 anos, sabe, para acertar um calendário de produção junto com o time redondo. Então, são coisas simples que nós fazemos no dia a dia. Muito simples, não tem tanta sofisticação. Simples, mas os recursos são Ricardo? simples. Sempre você atuando, sempre fazendo, sempre melhorando uma coisinha. Eu gosto muito como a Geoblocos, lá nessa experiência que a gente teve lá, vendo a atuação de vocês, a preocupação que vocês têm com a equipe nesse processo todo, né? Você vê que a equipe é um ponto que sempre a gente vê que quem está na indústria, ele sente, ele vê a necessidade, vê essa questão, e a comunicação com a equipe é algo fundamental. E você lá teve um problema até de idioma, né, Ricardo? Fala um pouquinho dessa comunicação para a equipe, o que isso resultou de positivo? Com certeza. Nós temos os colaboradores haitianos, já são ícones da Geoblocos, e é uma tratativa muito diferente. É muito diferente você trabalhar quando você pega e joga uma outra cultura para dentro da sua empresa, para dentro do seu pessoal, e nós estamos sempre aprendendo com eles e tentando fazer essa comunicação de maneira visual, mímica, sempre vem um que fala português, depois aí teve um momento que nenhum falava português, aí nós fomos no vizinho, precisamos de um haitiano que fala em português para a gente fazer uma reunião, desenhamos um manual para a equipe em português e francês. Então, assim, a gente tem essa preocupação com o ser humano dentro da empresa, porque a empresa ela é feita de pessoas. A nossa sociedade ela é feita de pessoas. Como que você vai... Sabe? Então, o primeiro lugar são as pessoas, a importância das pessoas. Tira férias. Hoje todo mundo tira férias na empresa. Essa semana mesmo a gente estava aí com uma situação, o cara não vai tirar férias. Cara, você tem que arrumar uma pessoa para tirar férias. Não dá mais para você ficar cobrindo a dupla função. Isso não é permitido mais. Sabe? Então a gente conseguiu chegar nesse nível. E uma coisa interessante de observar aqui, que agora é esse novo, agora eu vou ter que entrar um pouco no novo, né, me ceder para o termo novo. Nós paramos para relatar o que a gente estava fazendo. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós não paramos para ver essas, inclusive para fazer uma reunião dessa, para a gente ponderar alguns números, você para olhar o quanto de competências na rotina nós temos engajadas, que nós nem percebemos mais. E quando você começa a evidenciar isso no seu dia a dia, e você olha isso, você fala, será que eu faço tudo isso mesmo?
é verdade isso, sabe? Então você começa também a parar para ver uma coisa imprescindível que nós estamos aprendendo, a nos dar valor, a falar realmente, olha como nós, sabe, enumerar e evidenciar isso para dentro da equipe. Nós fazemos muito bom, isso, né, Ricardo? muito Essa isso. questão de internalizar e fazer a equipe participar desse processo. Olha, muito obrigado, parabéns por essa forma de atuação, né? E, na verdade, os parabéns que está te dando ao mercado, pelo que eu tenho visto lá, Isso, ao dar preferência. Tudo isso se reflete no produto que está lá na construtora, certo? E dentro dessa linha, Renato, essa interação, imagina, conta para a gente um pouquinho no lado agora do construtor. Aqui a gente vê uma experiência de como o Ricardo com a Geoblocos, eles se inseriram a favor do cliente, a favor do negócio. E agora você, à frente do Neo Group, nessa experiência aí da Neocasa, conta para a gente um pouquinho quais passos vocês têm dado nesse novo modelo. Excelente, Davidson. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vivemos uma experiência, né? Uma experiência onde as distâncias elas se encurtaram. E o respeito ao colaborador, ele está ainda mais forte, né? Hoje, nós, analisando todo o nosso processo de segurança, nosso processo de mitigação de risco em relação à qualidade, né, dos nossos trabalhadores, o que nós mais identificamos é que nós estávamos, de fato, como o Ricardo falou, preparados, no sentido de termos um ambiente seguro, né, para que a operação ocorra de uma maneira saudável. Então, algumas medidas nós tomamos em relação de inserção desse processo, né, mais voltado à higiene, né, a questões de uns cuidados mais voltados em combate ao próprio Covid, né. Então, por exemplo, os nossos colaboradores, ao eles adentrarem o nosso empreendimento, eles já realizam, em primeiro momento, a sua higiene. A gente possui as bancadas, né, de limpeza com os álcool gels na entrada dos empreendimentos. Todos já possuem um protocolo de utilização de máscaras em nossos empreendimentos, e eu acredito muito que nós estamos no caminho correto, né? Porque o primeiro passo é o respeito ao nosso colaborador, e o segundo é darmos as condições para o aumento dessa produtividade em um momento crítico, né, de pandemia. E vários fatos ocorreram ao longo desse momento, principalmente no trabalho das necessidades de insumos com a nossa própria indústria de materiais, né? Vivemos hoje num segmento onde necessitamos muito da entrada do recurso. Então, alguns dos nossos empreendimentos aqui estão situados dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós precisamos, de fato, termos a produção garantida, o cronograma sendo atendido, né, as vendas sendo realizadas, né, dentro de um equilíbrio de vendas e produção, conseguimos aí, né, a entrada do dinheiro, mas em uma maneira saudável, né, dando uma condição bem positiva aqui para os nossos colaboradores, né. Então, a gente tem trabalhado muito nesta linha. Continuando, né, então, eu posso até demonstrar para todos, né, como que está sendo conduzido, né, quais são os entraves que nós observamos aqui ao longo desse momento, desses últimos 3 meses, né. O que nós mais observamos dentro desse momento, né, vivido, que passamos por alguns fornecimentos de materiais, algumas fábricas que ocorreram, algumas produções um pouco mais reduzidas, e que, de fato, nós tivemos que realizar algumas adequações dos nossos fluxos aqui de evoluções de obras. Então, ao mesmo tempo que algumas fábricas reduziram suas produções, outras também fecharam em função de alguns decretos regionais, né? Consequentemente, isso acarretou um aumento, às vezes, no nosso prazo de entrega de alguns materiais. Então, a pandemia, ela gerou alguns entraves, apesar de
nossos empreendimentos, nós estamos situados em cidades um pouco mais distantes, então, qualquer tipo de aumento no prazo de entrega, ele tem seu impacto, né, no nosso negócio, né? E em contrapartida, né, devido a esse momento também da própria economia, novas compras em novas análises de crédito, né? Alguns fornecedores também solicitaram algumas antecipações de valores, né, em relação à abertura de crédito. E, teoricamente, nós tivemos que realizar um trabalho, né, de busca de novos fornecedores para que a gente consiga manter o nosso prazo médio de pagamento permanecido, né? E, de fato, várias experiências ocorreram conosco nesse momento da própria pandemia. Porém, nós identificamos alguns pontos muito positivos em relação aos fornecedores parceiros, principalmente em Minas Gerais, né? Alguns contratos vigentes, nós conseguimos manter as nossas condições comerciais. Então, aquilo que já estava sendo produzido, acordado, foi mantido, né, durante esse momento da pandemia. Nós tivemos a liberdade de contato com alguns de nossos fornecedores e até alguns prazos médios de pagamentos que haviam sido acordados anteriormente, ocorreram algumas repactuações favoráveis para ambas, né, ambas as partes. E um ponto importante que nós identificamos neste momento porque busca-se ter um estoque mínimo, né, em nossos empreendimentos em função do prazo de entrega dos nossos produtos. Então, buscamos sempre um percentual em torno de 2% de estoque, que alimentaria-se a produção em torno de 15 dias. Então, para que a gente não tenha a dificuldade, né, de recebimento e até mesmo de comprometimento em relação ao fornecedor, nós reduzimos até o nosso just-in-time. Hoje nós estamos com um just-in-time em torno de 7 dias, 1% aproximadamente do orçamento da obra. Isso para que a gente também não comprometa muito o fornecedor em relação à sua produção, né, até pelo fato, né, do desequilíbrio entre a oferta e a demanda, né, está ocorrendo neste momento, devido à desaceleração da própria produção em relação aos fornecedores. Então, nós estamos com esse comprometimento, né? E um dos pontos também que nós avaliamos como positivos é o entendimento gerencial do nosso fluxo de comprometimento em relação a esse cenário de menor velocidade de produção. Então, a gente, como nossos processos gerenciais são muito bem implantados, nós temos a visão do negócio, né, da lucratividade, do fluxo de caixa, de todo esse nosso comprometimento em relação, né, à parte financeira do negócio, né, como nós enxergamos essa redução na velocidade de produção, nós realizamos uma nova readequação das solicitações de compras, de fato, solicitando aquilo que era necessário mais para o nosso negócio, correto? Continuando nessa nossa análise, né, em relação a esse momento vivido, nós conseguimos enxergar, né, através dos nossos indicadores, alguns entraves financeiros também, que de fato impactam o nosso fluxo de caixa. Então, essa redução na nossa velocidade, teoricamente, em função de alguns decretos regionais, eles afetaram as vendas das empresas, né? Então, de fato, nós vivemos um momento de uma menor agregação, de uma possibilidade de uma redução de avanço físico-financeiro em relação ao cronograma bancário, e uma necessidade de uma readequação das nossas despesas indiretas. Então, só que nós estávamos preparados, nossos números estavam muito claros. Então, todas as medidas de mitigação em relação a essas necessidades foram tomadas de maneiras rápidas. Outro entrave também, mas a gente analisa com uma ação, um plano de ação com mitigação gerencial favorável em relação até aos nossos bancos, né, financiadores. As medições bancárias, elas ocorreram durante esse período da pandemia remotamente e por relatórios. Então, empresas que apresentavam já um histórico de confiança em relação às medições com os bancos, sempre medindo da maneira correta, produzindo de acordo com os percentuais programados nos seus cronogramas, receberam essa liberdade pela confiança de emissão de relatórios, né,
medições remotas, isso foi muito favorável, porque a entrada do dinheiro, ela não parou de ocorrer em momento de pandemia, né? E a gente viu também a necessidade de aumentar os investimentos também em vendas online, porque é a grande oportunidade do momento mesmo que estamos vivendo, né? Para acrescentar um pouco mais em relação a essa gestão da nossa construtora, em relação a esse momento, o entendimento do nosso processo construtivo, do nosso processo gerencial, da EAP executiva de cada uma de nossas obras, fez com que nós, de fato, nós focássemos naquilo que, teoricamente, geraria valor para a gente. Então, ocorreram algumas repactações no escopo do nosso projeto em relação às obras. Nós aceleramos algumas atividades com entregas garantidas, né, devido ao atraso de alguns insumos, né, aquilo que, de fato, a gente estava tendo a possibilidade de ser entregue no prazo, nós focamos nessas produções, né, ou seja, a obra não parou, né, obviamente você muda um pouquinho, né, um caminho crítico das atividades, mas conseguimos, de fato, realizar uma produção ao longo deste período de pandemia, né? E a gente está, a cada momento, aprendendo mais, né? Renato, dentro dessa linha, dentro desse modelo que você está colocando na atuação da Neocasa, né, que abre para a gente um fluxo de operações, que é um modelo, né? Você está apresentando ali um modelo, especialmente nessa relação com fornecedores. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho nessa tendência que você tem visto, como que foi o impacto disso nessa relação entre consultor e fornecedor? Vocês conseguiram ter um bom ajuste? Como vocês lidaram com os conflitos? Como é que isso foi para vocês continuarem nessa linha aí, que vocês estão bem estruturados? O interessante é que, como nossos processos, tanto de projetos, né, nós vivemos um momento onde nós estamos preparados, eu diria que tecnologicamente, no sentido da inovação dos processos construtivos, né, onde nós entendemos as nossas necessidades, alinhados também com toda a tecnologia dos nossos fornecedores. Então, essa comunicação entre a construtora e os fornecedores, ela nasce já no desenvolvimento do próprio projeto. Então, por exemplo, quando a gente está, mesmo tendo uma certa dificuldade de visitas técnicas presenciais, né? A partir do momento que dentro do nosso modelo de negócio a gente está todo estruturado na modelagem, né? Com o BIM, por exemplo, onde o nosso projeto ele já nasce com a racionalização, ele já nasce modelado desde a arquitetura até o desenvolvimento do próprio projeto, numa necessidade de argumentação, de solicitação técnica ao fornecedor, nós possuímos uma facilidade muito grande, onde nós não tivemos dificuldades em esclarecimentos técnicos, né? E, por sorte, os nossos parceiros aqui em Minas Gerais, eles nos apoiaram muito nesse momento. Então, todas as necessidades, não só técnicas, como também de prazos, de entrega, foram muito bem acatadas aqui na nossa região, sabe? Eu diria que dentro dos nossos moldes, né, como o nosso processo de gestão ele envolve uma abertura de uma EAP bem desenvolvida para cada obra que nós estamos executando, essa comunicação com os fornecedores, por exemplo, né, aqui eu tenho uma estrutura analítica de um projeto nosso, onde nós temos aqui atividades desmembradas, nós temos prazos, nós temos produtividade e custo. Então, quando eu tive alguns exemplos aqui de atraso de alguns materiais, automaticamente eu reprogramei a obra, consegui observar de uma maneira muito rápida qual que seria o impacto desse atraso do material em relação ao meu próprio cronograma, né? E de fato, assim, gerencialmente, nós possuímos todas as informações necessárias, né, para identificar. Renato, dentro dessas informações que está colocando para a gente, isso tudo você necessitou repactuar com os fornecedores de artefatos para manter esse fluxo? Ou você teve alguma questão? Não necessariamente, mas, por exemplo, né, às vezes num momento de virada de produção, por exemplo, eu estou aí no momento de
de término de uma infraestrutura, terminando minha fundação profunda, minha fundação rasa, iniciando, teoricamente, a minha superestrutura com alvenaria estrutural, né? Hoje nós estamos com duas demandas, né? Teoricamente, a indústria solicitando, teoricamente, alguma antecipação de pagamento, né? E nós, produtores, necessitando, teoricamente, de uma extensão dos prazos de pagamento. Então, todos nós estamos necessitando de aumento de tempo em relação aos nossos prazos de pagamento, em relação aos comprometimentos. Então, quando você possui empresas que confiam também na gente, também a gente confia nesses nossos fornecedores, né? Essa sinergia, ela é perfeita, porque a gente consegue, através de um ponto de equilíbrio, definir aquilo que poderá ser feito para podermos adequar, né, essas condições comerciais favoráveis para os dois. E, de fato, isso vem ocorrendo. Ponto de parceria, né? Você acaba parceria. Parceria. Há um equilíbrio e não uma competição ou uma corda um cabo de força. Exatamente, Davidson. É isso que vem ocorrendo, sabe? E eu acho interessante a sua experiência, porque que você não comentou, mas você está a uma boa distância, né, do teu principal fornecedor de blocos, no caso, mais de 100 quilômetros, não é isso? Exatamente, né? Então, você assim, vai buscar, você está no consumidor interior, vem buscar na capital, e tenho certeza que em muitas questões seria importante você ter fornecedores locais lá também, né? Exatamente. De outros artefatos, ao mesmo tempo que você tem parceiros que te colocam ali nessa questão da capital. Renato, para a gente fechar essa questão, de que maneira você vê hoje que para o público que está aqui participando, está querendo entrar para esse modelo do PDE, aqueles que já participam, entendendo que esse ano, o ano não acabou, né? Nós estamos em junho, mas temos muitos dias pela frente ainda aí. Exatamente. A caminhada está longa. O que você, na sua visão, tá, como principal cliente aqui, né, das indústrias que estão nos ouvindo hoje, o que você teria de recomendação? Fala, gente, esse ponto para nós é importante, atentem para isso, trabalhem isso no PDE. Se pudesse resumir isso daí em poucas palavras. Exatamente. Dentro de um negócio, né, eu acho que é importante que cada empresa, elas saibam qual que é o status dos seus pontos mais críticos em relação à gestão, seja ela produtiva, técnica, né, ou até mesmo financeira. Então, o que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos são os painéis de gestão dos nossos dados. Então, nós temos ali painéis que envolvem visões do negócio, que teoricamente eu consigo ter o termômetro se eu estou tendo lucratividade ou não, né? E você consegue ter também outros painéis que desmembram as informações do seu negócio, né? Por exemplo, podem envolver questões voltadas a planejamento, a orçamento, a custo, até mesmo para o controle. Então, nesse momento de mitigação em relação à pandemia, você ter o conhecimento de onde está em relação ao seu negócio é importantíssimo para a tomada de decisão, né? Normalmente, como a gente trabalha muito com os painéis de bordos, eu vou até mostrar aqui rapidamente, que são os painéis onde eu tenho uma visão macro do nosso negócio, né, onde você consegue ter a sua projeção de custo até o término do último mês de obra, por exemplo. Essa projeção de custo, ela pode variar mês a mês em função de entraves que podem ocorrer em cada período. Então, se você tem essa visibilidade do seu negócio, não só em relação ao avanço, como também a um fluxo de desembolso, né, igual neste momento ocorreu muito conosco, né, como teoricamente poderia ocorrer uma redução na entrada do dinheiro, teoricamente nós não paramos a produção, mas também nós equilibramos um pouco, né, as nossas despesas comprometidas para que a gente consiga caminhar dentro de um ponto de equilíbrio entre despesas e receitas, né. Então, teoricamente é uma matemática simples, né, mas ela possui de várias parametrizações complexas na sua formatação a ser desenvolvida. Então, quanto tempo vocês levaram para implantar todos esses controles aí nessa história de vocês? Porque o Ricardo, estou chamando isso porque o Ricardo comentou lá que levou tempo, né? Foi um amadurecimento. E vocês também encanta esses números. Hoje você consegue tomar uma decisão com base nos números. Foi um processo Exatamente. Aí de mais ou menos quanto tempo? Olha, nós ficamos aí aproximadamente uns 15 meses
dentro do processo de parametrizar, né, as questões das fórmulas, dos indicadores, a princípio dentro do Excel, para que você tenha a condição de implantar esses parâmetros nas nuvens, no caso de uma plataforma da Microsoft, para que você consiga ter a leitura simultânea, né, com os nossos sistemas de comunicação. E hoje, assim, para que você possa tomar uma decisão baseada em números, teoricamente, ela enriquece muito, né, a decisão, né, o que vai ser feito em momento de crise, em momento de mitigação de risco, né. Excelente, Renato. Muito obrigado aí pela experiência, né? Em paralelo com o Ricardo, a gente queria trazer para você que está participando nesse webinar hoje, justamente 2 experiências reais. Veja aqui, gente que pôs a mão na massa e que colheu os frutos por estruturar o seu negócio, ter tudo isso parametrizado. E existe aqui uma pergunta bastante interessante, né, sobre essa questão de como participar desse processo, como implantar esse processo na minha empresa, como é que funciona isso. Lincoln, conta pra gente, então, quem quer participar, quem está aqui e deseja ter esse modelo também implantado nas suas indústrias, como que a gente faz? Fala um pouquinho do programa, por favor, Lincoln. Precisa ligar o áudio, Lincoln. Pode ligar o áudio. Para nós fecharmos, então, o nosso programa, o nosso seminário, nós estamos chegando no final do tempo, eu gostaria de apresentar aqui, primeiro reiterar o convite aí para os participantes aí do mercado de artefatos de concreto, para participar do próximo ciclo do PDR, que vai iniciar agora, está iniciando hoje com esse evento, né? Esse aqui é o start, é o pontapé inicial, e as consultorias já previstas para começar agora meados de julho, né? Em parceria aí com o Sebrae. O Jefferson pode falar um pouquinho no final sobre a novidade aí do 80-20, né, Jefferson? Mas, adiantando aqui, eu gostaria só de frisar e reiterar a importância do mercado de artefatos. Para quem não conhece ainda o programa de desenvolvimento empresarial, que é o PDE, né? Um programa que já está no ar aí, aqui em Minas há 10 anos, lá no Rio de Janeiro já há 12, 13 anos, né? E com resultados muito efetivos, muito tangíveis, né? Bons resultados na questão da gestão e da melhoria dos produtos, da produção, qualidade, né? Que é algo que a gente vem buscando ao longo dos anos aí, nos últimos 15 anos ou mais, para que haja uma oferta de qualidade para o mercado. Isso é algo, é um tema que a gente está sempre trabalhando, né? E nos últimos 10 anos nós introduzimos essa questão da gestão no PDE. Eu vou apresentar rapidamente o nosso folder aqui, o que é o PDE. Já foi dito aí que é um programa para atender aí o mercado de blocos e artefatos de concreto, buscando a melhoria aí das tecnologias de produção e também de gestão das empresas. É um programa, quem faz, né, a BCP, Sebrae e Etos, aqui em Minas, né, e em outros estados também. O que as empresas ganham? Desenvolvimento fabril, gestão, conhecimento, relacionamento, é algo que os têm elogiado muito, né, esse networking, e troca de informações também, de experiências. Isso é algo que os fabricantes têm valorizado muito. E, consequentemente, a competitividade, a melhor competitividade e produtividade aí dos fabricantes, né? Aqui alguns depoimentos. Esse folder vai ser divulgado para vocês e para o mercado. Nós já temos aí mais de 80 empresas que participaram nos últimos 10 anos em 49 cidades no estado, né? Não vou ler aqui, mas nós estamos aí presentes no estado inteiro, em várias cidades. Alguns indicadores do último ciclo do PDE, de 2019 para 2018. 2019 é o verdinho ali, ó. Vocês podem ver que no controle de qualidade, processo de moldagem, produção de artefatos, manutenção... Lincoln, você não está compartilhando a tela, Lincoln. Quer compartilhar para a gente? Desculpa. Você pode compartilhar só a sua janela. Ok, agora ou não? Apareceu aí, David? Não, ainda não apareceu, Lincoln. Só um minuto, por favor. Problema das tecnologias que a gente está aprendendo ainda, mas vamos lá.
Ativar compartilhamento. Agora sim, não? Ainda não? Ainda não. Bom, eu vou só falar, então fica mais fácil. Eu vou olhando na tela aqui o folder. Então, são indicadores quem tem feito medição no começo e ao longo do programa, né? Os consultores, a Etos faz essa medição para a gente. Dos principais, uma cesta de indicadores que mede o desempenho das empresas fabricantes durante o programa, mede antes e depois. E para finalizar, esse folder vai ser divulgado para vocês aí que participaram, vocês vão estar recebendo aí nas redes sociais e por e-mail marketing. O próximo ciclo, nós vamos trabalhar aqui, já tem um escopo definido, né? Nós vamos ter 4 workshops, esse é o primeiro deles, e mais 3. O segundo vai ser abordando aí o tema a cidade do artefato, como que o artefato de concreto pode ajudar o mercado de cidades, né? Que é o mercado aí, de infraestrutura urbana. O terceiro seria o artefato na edificação, que foi esse tema do workshop de hoje, inclusive, trazendo aí 2 players do mercado. E no final, né, no final do programa, a gente faz uma programação de fechamento, mostrando os resultados e já fazendo uma enquete com os fabricantes para um possível próximo ciclo, né? E nós temos as consultorias presenciais, né? E esse ano, agora, nesse ciclo, nós vamos estar trabalhando a questão da inovação em artefatos de concreto, segundo o planejamento do espaço urbano. Vamos estar buscando aí a questão de trabalhar uma abordagem na salubridade do espaço, né, do chão de fábrica, da equipe, da produção do concreto e dos artefatos. A questão do controle e manutenção dos equipamentos, né, uma manutenção preventiva, que é o coração da fábrica, né? E inovação na prática, né? O artefato na edificação é um tema também que será trabalhado. Ou seja, além dessas consultorias presenciais, que são 3, nós vamos ter também as consultorias online, né? Logo na sequência da consultoria presencial, nós vamos promover também uma consultoria online feita pela Etos. Rapidamente, é uma pena que não consegui postar aí a tela, mas estão todos convidados a participar do PDE. Tendo alguma dúvida com relação aí a programação e as datas, cronograma e valores, vocês vão estar recebendo essas informações aí através das redes sociais e via. Qualquer dúvida, aí no chat já tem aí os contatos da Rose, da Márcia, né? E da Etos, que nós podemos estar dando as respostas às demandas aí solicitadas. Ok? Sim, Lincoln, e já colocamos ali no nosso chat o link para inscrição, não é isso? Que toda a equipe aí vai dar o apoio. Você que deseja, vai ter ali todo um formulário que pode ser preenchido para fazer a inscrição e participar, porque você não pode ficar de fora do PDE 2020. Tem novidades, não é, Jefferson? O Sebrae vai apoiar também com uma fatia expressiva esse ano, não é isso? Exatamente, Davidson. Esse ano a gente, verificando aí essa questão da pandemia, né, e a redução da possibilidade do empresário investir no seu empreendimento, né, mesmo ele sabendo que é importante, mas às vezes ele não está tendo caixa. Então, o Sebrae ampliou esse subsídio, né, a gente vai subsidiar esse ano 80% do valor das consultorias, né, até o final do ano. Então, é um gás a mais que a gente está dando aqui para os empresários poderem aproveitar essa oportunidade, né, e pagar apenas 20% de um trabalho aí que a gente viu os resultados que o Lincoln colocou, que os empresários colocaram aqui, né, que tanto o Renato quanto o Ricardo estão aí participando, eles puderam falar um pouco, né. Então, essa parcela aí de contribuição que o Sebrae está dando esse ano para os empresários. Ok. Quero agradecer aqui mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado, Jefferson, aí, ao Sebrae, todo esse apoio. Muito obrigado, Ricardo, e a Geoblog, essa experiência. Continuem aí fazendo a diferença, né, lá em Cuiabá. Isso aí. Participando do PDE. Também, Renato, parabéns aí pelo trabalho de vocês, no casa. E muito obrigado por compartilhar conosco, né, abrir de uma forma aí tão espontânea e de uma forma tão direta essa questão aqui que nós temos que atuar nos nossos negócios. Felipe, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, Felipe, para a gente fechar, que é o seguinte: se eu quero
por onde eu começo quando eu quero trabalhar na indústria, né? Será que é pelo produto? Eu te provoco. Ou será que é pelo dinheiro, né? Veio para o PDE. Sempre pelo dinheiro, Davidson. Não PDE. Sempre PDE que a gente mostra o dinheiro, né? Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Eu gosto muito do que eu faço, mas todos nós precisamos viver e se pode ser bem remunerado pelo trabalho que gosta, melhor ainda. Então, pelo dinheiro. Se alguém tem dúvida disso, aí é bom não vir. Mas quem tem certeza, pode caminhar para cá, que aqui a gente vai ajudar. São todos bem-vindos, esperamos que ninguém fique de fora. Lincoln, muito obrigado aí. E as últimas palavras com você, e nós iremos encerrar. Uma palavra final, mais uma vez, agradecer a presença de todos e lembrar aí os dois elos da cadeia, né, o fornecedor e o construtor, que eu acho que a palavra aí do momento, para esse momento que nós estamos vivendo, é a resiliência, né? Eu acho que o diálogo entre o fornecedor e o construtor nesse momento, ele é fundamental, né? E nós aqui entre os elos, né, fortalecendo esse elo, ajudando aí nessa conexão, nesse link aí entre o fornecedor e o construtor, para melhorar essa relação do ponto de vista não só tecnológico, de produtos de qualidade, né? Nós temos um programa de selo de qualidade na BCP, mas também na questão das tecnologias, da inovação, de levar o treinamento, a capacitação, que é esse trabalho que o PDE se propõe fazer e tem feito de uma forma brilhante aí, em parceria aí com o Sebrae e com a Etos. Então, muito obrigado aí pela presença de todos e, mais uma vez, estão todos convidados aí a aderirem ao programa. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço a todos. Você não pode ficar de fora. Um abraço. Até logo, um abraço a todos, obrigado. Até a Valeu próxima. aí, gente. Obrigado, Ricardo, Renato. Nós que agradecemos. Um abraço, Lincoln. Um abraço a todos. Isso, Felipe. Um abração.